Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E hoje o dia será movimentado para as equipes dos governos Lula e Bolsonaro que devem se encontrar para dar início ao processo de transição de mandatos. Uma reunião está prevista para esta tarde no Ministério da Casa Civil. A reunião dará início formal ao processo de transição entre os governos. A reunião prevista acontece entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e assessores e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo, Aloísio Mercadante. O período de transição existe para que o candidato eleito possa receber de seu antecessor todas as informações necessárias à implementação do programa do novo governo, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. Os membros da equipe de transição, indicados pelo novo presidente, devem ter acesso aos diversos dados relacionados às contas públicas, aos programas e projetos, entre outros. O grupo pode ter até 50 pessoas, que assumem os cargos especiais de transição governamental. A equipe é supervisionada por um coordenador que ganha o status de ministro extraordinário e a quem compete requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública federal. Neste caso, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi escolhido para chefiar o grupo. Pela lei, entre os princípios da transição governamental estão colaboração entre o governo atual e o eleito, transparência da gestão pública, planejamento da ação governamental, continuidade dos serviços prestados à sociedade, supremacia do interesse público e boa-fé. No destaque internacional, a Assembleia Geral da ONU começou a analisar uma nova proposta de resolução apresentada por Cuba. Ela pede o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há 60 anos. O projeto de resolução, que será votado nesta quinta-feira, manifesta preocupação com a manutenção do embargo econômico e seus efeitos negativos sobre a população cubana. A ilha defende a igualdade soberana dos estados, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação, para exigir o fim do embargo imposto em fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, pelo então presidente John Kennedy, e reforçado progressivamente desde essa época. Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a pedido da Assembleia Geral, conclui que a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito. Esta é a 30ª resolução apresentada por Cuba desde 1992, contra o embargo dos Estados Unidos. Um ataque à faca deixou 3 policiais israelenses feridos em Jerusalém nesta quinta-feira. Segundo a polícia, o agressor foi morto a tiros no local. Autoridades afirmaram que, ao ser abordado por agentes, um suspeito não identificado em um primeiro momento puxou a faca e esfaqueou um policial. Outros 2 oficiais abriram fogo e o agressor foi declarado morto. Médicos do Serviço de Emergência Israelense informaram que atenderam 3 feridos que foram levados para hospitais de Jerusalém. O ataque aconteceu no bairro muçulmano da Cidade Antiga, em Jerusalém Ocidental, setor palestino, ocupado desde 1967 e anexado por Israel. A agressão aconteceu 2 dias depois das eleições legislativas em Israel, nas quais o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados estão na liderança, de acordo com os primeiros resultados. E agora chegou a hora do esporte. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo. No Esquenta Qatar de hoje, Leonardo Félix traz curiosidades sobre a Sérvia, que é a primeira adversária do Brasil no Mundial. Vamos conhecer mais sobre a seleção que vamos enfrentar aí no dia 24. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Sérvia. Apesar de não ter se classificado para a última Eurocopa, a Sérvia surpreendeu e passou na liderança do Grupo A das eliminatórias europeias, superando a seleção de Portugal, que teve de jogar a repescagem. Mitrovic do Fulham é nome certo para a Copa e o maior artilheiro da história da seleção do país dos Balcãs. Outros destaques do elenco são Savic, meia da Lazio, o atacante Vlahovic da Juventus e o meia Tadic, do Ajax.
principal organizador das jogadas de perigo da seleção do leste europeu. Vale lembrar que em 2018 a Sérvia ficou no grupo do Brasil na Copa da Rússia, mas acabou eliminada. A Sérvia está no grupo G, novamente com Brasil e Suíça, além de Camarões. É isso aí, faltam 17 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Obrigada pelas informações, Leonardo Félix. E antes de encerrar, fazer atividade física para manter a saúde física e mental é o que todos deveriam fazer, não é mesmo? Mas não é bem assim que acontece. No caso de quem é adepto a fazer exercícios para emagrecer, um novo estudo revelou que há um período específico para ir à academia e alcançar esse objetivo. Vamos conferir. Quem quer eliminar aqueles quilinhos a mais deve dar preferência entre o meio-dia e a meia-noite, mais especificamente no fim da tarde. Nesse período, há uma redução à resistência à insulina, um fator que contribui para o ganho de peso em até 25%. Mas antes de mais nada, a insulina é um hormônio anabólico que atua no controle do nível de glicose no sangue e ainda reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular. Já a resistência à insulina acontece quando as células dos músculos, gordura e fígado lutam para responder à insulina e não conseguem absorver facilmente a glicose no sangue, levando mais açúcar na corrente sanguínea. Ou seja, de acordo com um estudo feito na Holanda, o período da manhã é pior para quem quer emagrecer, pois o organismo trabalha diferente do que no final do dia. Para chegar a esta conclusão, foram analisadas quase 7.000 pessoas com idades entre 45 e 65 anos, sendo a maioria com excesso de peso ou obesidade e as demais com peso saudável. Todas tiveram suas amostras de sangue coletadas para medir os níveis de glicose e insulina no sangue em jejum e depois de comer, além de também responderem questões sobre estilos de vida e algumas fizeram avaliação do acúmulo de gordura no fígado. Por 4 dias e noites consecutivos, um grupo recebeu um acelerômetro e um monitor de frequência cardíaca combinados para monitorar os níveis de movimento e atividade. Os resultados mostraram que aqueles que fizeram atividade física de intensidade moderada a vigorosa apresentaram redução do teor de gordura no fígado e de resistência à insulina, sendo que à tarde a redução foi de 18% e à noite de 25%, em comparação a uma distribuição uniforme da atividade ao longo do dia. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a crescente busca dos brasileiros por informações sobre a mudança para outros países. E tem ainda Eu Aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!